Fala pessoal, um prazer estar aqui trazendo mais um episódio Saúde e Performance TV. Hoje eu tenho um convidado especialíssimo aqui, um cara que tem uma admiração já há muito tempo, a gente já trabalha junto aí, uma parceria legal, né? Há bastante tempo. Nutricionista esportivo, Cláudio Schnaglia. Obrigado, meu amigo, por estar aqui. Vai ser um programa maravilhoso, tenho certeza disso. Vamos desconstruir algumas coisas aí, né? Do mundo da nutrição. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado, Renan, pelo convite. Renan, que eu tenho uma estima muito grande por ele. Já trabalhamos juntos há um bom tempo, né, Renan? Já passou de 10 anos para mais. Sim, por aí. A gente deu até uma palestra juntos em Mogi Mirim. Eu lembro direitinho. Para mim é um privilégio estar aqui e eu quero contribuir aí com vocês para que todos nós tenhamos informações corretas e científicas do mundo da nutrição. Maravilha. Bom, a gente vai hoje falar muito sobre nutrição, né? Tanto no contexto de saúde, mas também de performance. O pessoal que participou no Instagram, que mandou as perguntas pra gente aí durante o fim de semana, a gente vai conversar um pouquinho sobre elas daqui a pouquinho, né? E vamos lá. Vamos começar esse bate-papo aqui de um jeito mais tranquilo, por enquanto, né? Descontraído. Tem que ser, né? Tem que ser. E eu queria que você falasse um pouquinho mais, de forma mais aprofundada aí pra galera, sobre o que é importante a gente saber hoje em dia para se alimentar bem, né? Independente de ter ou não um objetivo específico, mas de uma forma mais geral, assim, o que eu tenho que cuidar para ter uma boa alimentação? Eu acho que realmente é um bom começo a gente dar esse início dessa forma. Porque fala-se muito em alimentação saudável, aquele alimento é saudável, aquele outro não é. Então, como que eu posso passar isso para vocês? Vamos lá, então. O nosso alicerce precisaria ser... Vamos imaginar, então, turma, para a gente construir uma alimentação saudável, como é que a gente tem que fazer? Vamos imaginar uma pirâmide mesmo, que na base dela é justamente o que a gente tem que dar mais importância. Depois os degraus da pirâmide vão subindo e o topo da pirâmide a gente deveria dar menos importância para comer. Na base da pirâmide, o que a gente tem que nós não podemos desvincular? Apesar de eu falar de nutrição. Na base da pirâmide tem que ter, de um lado, atividade física. Não adianta. Não tem como desconstruir essa ligação. Na base dessa pirâmide, o que eu costumo orientar? Atividade física e água. Balanço hídrico do corpo. No segundo andar, eu colocaria alimentos que são fonte de energia, como carboidratos, que são oriundos de raízes, pães, massas, cereais. Mas pode comer pão? Pode, e tanto quanto pode, devemos comer. Porque, então, aí, por que esses alimentos estariam nessa importância na base? Porque não adianta, Renan, a bioquímica é clara. Leninger já escreveu isso na década de 60. Os carboidratos são a maior fonte energética para o corpo. Os carboidratos são moléculas que nosso cérebro utiliza para ter energia, nossos músculos e os nossos órgãos, para que eles possam trabalhar, a fonte de energia principal deles é a glicose. E esses alimentos que eu citei, arroz, batata, pão, macarrão, são fontes de carboidratos. E o que a literatura pede? Para que do nosso total calórico, 45% a 60% desse total calórico, podendo chegar até 70%, dependendo do caso, deveria ser ofertado na forma de carboidrato. 45% para pessoas que precisam restringir um pouco. No caso de diabéticos, dislipidêmicos, né? A dislipidemia, pessoal, são distúrbios de gorduras no sangue. Então a pessoa tem excesso de colesterol LDL, a pessoa tem excesso de triglicerídeos. Então, realmente, quando se pensa em restrição, nós iríamos colocar carboidratos como 50% do valor calórico. Mas você vê como ainda assim... É predominante. É predominante. No terceiro degrau, aí vem frutas e legumes e verduras.
A Organização Mundial de Saúde recomenda, isso faz tempo já, para que a gente coma meio quilo desse grupo. Frutas, verduras e legumes. Então, eu estou construindo aqui com vocês a base de uma alimentação saudável. Que, por enquanto, eu não tirei nada da alimentação. Eu só estou demonstrando como que deveria ser dividido. Por que assim, é fácil, por exemplo, comer meio quilo de frutas, verduras e legumes? Quando a gente fala em meio quilo, parece muito, né? Mas pensem comigo. Uma fruta pesa em média 100 gramas. Um tomate pesa em média 60 gramas. A abobrinha, mais ou menos isso. As folhas é que pesam um pouco. 200 gramas de folhas corresponde a um saquinho desses de saladas lavadas que eu costumo comprar. Mas pensem comigo. 3 frutas por dia. Não é nenhum absurdo. É a recomendação. 300 gramas, mais ou menos. Depois tomate, pepino, cenoura, beterraba, brócolis, agrião, pimentão. Você soma mais 200 gramas, você fecha meio quilo. No quarto andar, vem as oleaginosas, feijões, né, grão de bico, ervilha, lentilha e laticínios. Porque cada grupo tem uma importância. Os laticínios, fontes altas de cálcio. Nenhum alimento tem tanto cálcio quanto os laticínios, não adianta. 200 gramas de brócolis, pessoal, é muito brócolis. Eu conseguiria ali 400 miligramas de cálcio em média, sendo que um adulto precisa em torno de 1.000 a 1.200 miligramas. Se ele toma um copo aqui ó, de 250 ml de leite, ele vai ter ali uns 250 miligramas de cálcio. É uma fonte boa. E a gente precisa ingerir cálcio, que é o formador de ossos. O cálcio controla a contração muscular. Então, nesse andar da pirâmide, nesse degrau, tem de um lado as oleaginosas e feijões e os laticínios. Subindo, carnes brancas e ovos. Porque eu estou me baseando muito num modelo alimentar que eu procuro prescrever para os meus pacientes, que é baseado na alimentação do Mediterrâneo. Uma alimentação que equilibra todos os nutrientes necessários. E no último degrau da pirâmide, no topo dela, pães brancos, que a gente poderia não consumi-los com tanta quantidade, doces, bolachas, chocolates e gorduras, como, por exemplo, manteiga, creme de leite. Esse é o topo da pirâmide. E a carne vermelha, ela figura entre o topo e o penúltimo andar. Essa é uma alimentação saudável. Se vocês pararem para pensar, um adulto que coma 2 a 3 porções de laticínios, 4 frutas ao dia, um pires de legumes e verduras no almoço, um pires de legumes e verduras no jantar, o básico do arroz, feijão e uma carne, complementando o almoço e jantar, frutas nos intervalos. Esse indivíduo já está fazendo uma alimentação saudável. Onde entra o profissional, o nutricionista? Quanto que ele vai comer de cada grupo? Qual é o objetivo dessa pessoa? Quer emagrecer? Quer ganhar peso? Quer manter o peso? Quer atender a demanda do exercício? Aí o nutricionista usa todos esses pontos da pirâmide que a gente acabou de construir e cria um modelo alimentar da pessoa. Isso é, pessoal, uma alimentação saudável. Não é difícil. Agora, na vida de muitas pessoas que eu atendo, quando eu estou conhecendo elas na primeira consulta, não tem uma fruta, Renan. A pessoa me diz que ela come um pouquinho de salada quando ela come lanche. Que vem o pão, hambúrguer, uma folha de alface e uma rodela de tomate. Aí essa pessoa, ela não está seguindo as diretrizes de uma alimentação saudável. Então, a alimentação saudável, vamos desconstruir. Não é só para emagrecer. Eu não preciso comer salada para emagrecer. Por que se pede meio quilo de verduras, legumes e frutas? Pelo efeito preventivo contra cânceres. Já foi falado sobre câncer de intestino, de esôfago, que a nutrição pode prevenir com esse consumo de fibras.
Porque o pessoal olha para uma cenoura, para um tomate, beterraba, não vamos pensar só que tem carboidrato, então é vilão. Não vamos pensar que tem caloria, não pode consumir. Aí o cara olha para uma laranja, fruta deliciosa, pô, mas laranja é calórica. Enquanto a gente só olhar para o lado da caloria, a gente vai esquecer os nutrientes que estão ali dentro. Laranja, uma das maiores fontes de vitamina C. Por que vamos criticar? Não pode consumir agora? Então, tudo tem um motivo, né? Para que seja uma alimentação saudável. É isso que a gente tem que sempre buscar prescrever. Equilíbrio, né? E não é difícil. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as fibras. Onde a gente encontra mais fibras. E por que elas são tão importantes para a nossa saúde? Fibras alimentares, pessoal. Encontradas em grãos integrais. Então aí eu coloco macarrão integral, arroz integral, pão integral, feijões, ervilhas, grão de bico, lentilha. Eu tenho fibra em frutas. Todas as frutas são fonte de fibra. Legumes e verduras. A fibra, pessoal, é uma molécula que tem carbono, hidrogênio, oxigênio, só que a ligação das moléculas de fibra não nos permite uma digestão. Então a gente mastiga aquela alface que tem celulose, que é uma fibra. A gente come maçã, que tem uma fibra que chama pectina. A gente come aveia, tem uma fibra lá que chama beta-glucano. Entendam, são moléculas interligadas de glicoses. Só que a gente não consegue digerir essa fibra. Então essa fibra, ela passa pela... A gente come o alimento, a gente solta as proteínas, gorduras, carboidratos desses alimentos, a fibra fica perambulando pelo trato gastrointestinal, chegando no intestino grosso, bactérias que moram ali, porque nós temos duas comunidades de bactérias no nosso intestino. As benéficas e as maléficas. Quer dizer que até bactéria maléfica mora na gente? Mora. Cai de novo no equilíbrio. Se você tiver uma população de bactérias boas, sempre maior do que uma população de bactérias ruins, elas vão atingir um ponto de equilíbrio. Essas fibras, quando caem no intestino grosso, fibras que eu falei da aveia, beta-glucana, da maçã, pectina, psyllium, que é um outro tipo de fibra útil, farelo de trigo, que tem fibra insolúvel, germe de trigo, esses exemplos. As bactérias benéficas se alimentam delas, fazendo uma reação química que chama fermentação bacteriana. Olha só como é que é o jogo. A partir dessa fermentação bacteriana, de bactérias benéficas e fibras, a gente produz 3 moléculas que nós chamamos de ácidos graxos de cadeia curta. Propionato, butirato e acetato. São 3 ácidos graxos, que para quem não sabe, ácido graxo é a menor molécula que forma uma gordura. E olha que interessante, esses ácidos graxos formados por essa reação de bactéria com fibra, esses ácidos graxos vão para a corrente sanguínea e eles atuam em diversos tecidos do corpo, gerando neuroproteção, melhorando a resposta da insulina nos tecidos, portanto favorecendo quem tem diabetes, exercendo efeito anti-inflamatório em nível hepático. Então, assim, e ainda conseguindo inibir crescimento de tumor. Olha só, fibras alimentares pertencentes ao grupo dos carboidratos na bioquímica. Mas são os únicos tipos de carboidratos, né, que eu estou colocando nesse grupo que a gente não digere. Então vocês veem, não é a fibra em si, são os subprodutos delas. Ácido graxo de cadeia curta. Quem diria? Ácido graxo. Ou seja, não tem vilão e mocinho. A partir desses ácidos graxos, o nosso organismo consegue controlar inflamação, melhorar o sistema cardiovascular, melhorar a utilização dos músculos pela insulina, favorecendo um balanço de saúde geral, né? É por isso as fibras. É por isso que eu peço para os meus pacientes,
Se você não tem tempo de lavar verdura, dá muito trampo mesmo. Compra lavada, mas não deixa de ter isso na geladeira. E o mais legal também para diabéticos é que quando o diabético come fibras, saladas, junto a uma refeição, demora mais para ele ter um pico glicêmico. Olha que interessante, hein? Agora, para uma pessoa igual nós, Renan, eu e você que não somos diabéticos, não tem problema ter picos glicêmicos ao longo do dia, porque a gente controla isso. O diabético que não tem esse controle. Então eu sempre falo para diabéticos, né? Almoçar, vamos comer um prato de verduras. Vai jantar, faz o mesmo. Só tem a ganhar fazendo isso. Maravilha. Você falou aí de um tema que talvez seja o nome mais citado no mundo da nutrição hoje, que é a inflamação. As pessoas estão todas inflamadas. Renan, se fosse assim, hein? Quer dizer Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu escuto isso. Ô, Cláudio, mas eu estou inflamada. Não, mas espera um pouquinho. Inflamada? Conceitualmente, o que é inflamação? Poxa, Primeira Renan. coisa. Conceitualmente, segundo o livro que eu uso de patologia para dar aula, que é o livro do Bogliolo, um livro enorme. Nesse livro tem uma frase: inflamação é uma resposta imunitária do nosso organismo, totalmente natural, frente a um agressor. Então, entendam, pessoal, o que é uma inflamação? Eu tô com um dente do siso, vamos supor, vamos inventar. Tem um dente do siso nascendo torto que está prejudicando os outros dentes e minha gengiva. Devido a essa agressão, vai doer. E as minhas células da gengiva irão promover uma resposta inflamatória. Que enquanto eu não tirar o dente do siso, não vai passar. Doenças autoimunes são doenças que, por erros genéticos em glóbulos brancos, as pessoas nascem com alterações genéticas e os glóbulos brancos passam a reconhecer os tecidos dessa pessoa como algo agressivo que tem que ser destruído. Então, olha a diferença. Uma inflamação de um dente do siso, uma inflamação porque eu torci o pé, está inflamado, está inchado. São tipos de inflamação totalmente naturais por agressões. Aí uma doença autoimune, pessoal, artrite reumatoide, lúpus, psoríase, doenças inflamatórias como asma, bronquite asmática. Realmente essas pessoas convivem com a inflamação. Porque o tempo todo tem reação autoimune naquele corpo. Então, aí tudo bem, Renan. A pessoa que tem artrite, ela está inflamada. A pessoa que tem lúpus passa por momentos de inflamação. Querem um outro exemplo? O tecido adiposo nosso fabrica citocinas inflamatórias. São moléculas que saem do tecido adiposo. Quanto mais tecido adiposo tiver, mais dessas moléculas serão liberadas da corrente sanguínea. E aí sim essas moléculas poderiam inflamar fígado, poderiam inflamar sistema cardiovascular. Então, assim, será que todos nós estamos inflamados? Então, quer dizer, eu não tenho doença autoimune, eu não sou obeso, eu não estou passando por nenhuma crise de dor em nada. Eu não tenho inflamação no meu corpo. Tenho, Renan? Você, né, que eu já conheço, que eu já te atendi várias vezes, Renan está sob acompanhamento nutricional comigo. Eu não diagnostiquei nada inflamado no Renan. Você tem alguma coisa inflamada, alguma dor? Acabou. Não existe isso de que todos nós estamos inflamados porque comemos mal. Hoje, turma, o maior agressor, vamos dizer, o maior agente inflamatório do corpo é o tecido adiposo. Quando a gente exclui essas doenças autoimunes, e eu estou lidando com um obeso, realmente o tecido adiposo dele inflama o corpo dele. Mas agora, o que fazer com esse indivíduo? Vamos lá. Tem muitos livros que até a faculdade que eu dou aula utiliza, que eu li, não tem problema, que vem escrito assim, ó, dieta anti-inflamatória indicada para doenças autoimunes. Artrite,
Aí tem uma outra doença autoimune, que é o lúpus, esclerose múltipla. A ideia, sim, usar alimentos de caráter anti-inflamatórios com essas pessoas. Mas, pessoal, pensem comigo. Uma dieta saudável que contenha esses alimentos que nós estamos falando desde o nosso início já é anti-inflamatória. O nutricionista ele estuda 4 anos numa universidade. E ele aprende sempre isso. Combinar uma proteína, combinar uma fruta, combinar uma verdura. Se o doente de artrite, se o obeso já tiver uma alimentação assim, que nós conversamos agora há pouco, ele já está tendo uma dieta anti-inflamatória por tabela. E aí, no meu tempo, que eu me formei em 2002, de lá para cá eu fui convivendo com uma decadência da nutrição atualmente. Hoje em dia, o leigo procura um nutricionista, muitos prescrevem para eles shots autoimunes. Autoimunes não, shots para imunidade. Aí outros profissionais acabam pegando uma pessoa que consegue comer, que consegue se alimentar e vendem o discurso para ela que ela está inflamada e que ela tem que fazer soroterapia com a pessoa. Soroterapia, para quem não sabe, é como se você fosse para um hospital, seria na clínica desses profissionais, você recebe um soro, sabe quando a gente vai para um pronto-socorro e recebe soro na veia? Nesse soro são colocadas substâncias várias ali, vitaminas, minerais, antioxidantes, e a pessoa começa a receber isso endovenoso. Isso não vai deixar essa pessoa desinflamada. Porque para desinflamar alguém é estilo de vida. A gente precisa deixar claro que a gente sempre que fala desse tipo de contexto, né? Existe uma complexidade grande no funcionamento do corpo humano. Então, antes de você pensar que... antes de você elaborar a pergunta se isso aqui vai melhorar minha imunidade ou aquilo ali, comece a pensar no todo, né? Vamos pensar no todo. Como é que eu uso uma soroterapia para desinflamar? Porque se fosse assim, Renan, todas as doenças do mundo inflamatórias seriam curadas com esses soros. É soroterapia, pessoal, vocês não têm ideia da grande procura que tem hoje em dia disso. E eu já sei de pessoas que passaram por soroterapia com médicos e acabaram tendo intoxicação por excesso de vitamina D. Uma vitamina perigosa, porque é uma vitamina que, por ela se estocar no corpo, o excesso de vitamina D pode causar problemas renais e ósseos. Mas por quê? Porque a pessoa aprendeu sempre em rede social. Puxa, eu estou inflamado. Então eu quero uma salvação para minha inflamação. Aí muitos profissionais que, na minha opinião, trabalham de forma errada, usam essas pessoas como presas e começam a vender milagres. Só que essa pessoa vai se frustrar. Ela não vai melhorar. Porque é um todo. A pessoa esquece que a prática de musculação, por exemplo, dentro do nosso músculo tem um monte de moléculas chamadas miocinas, que quando a gente faz a contração muscular, elas saem do músculo, né, Renan, e vão para a corrente sanguínea, e muitas delas exercem um efeito anti-inflamatório. Não tem a irisina? Exatamente. Tem! É o todo. Então não adianta eu vender no meu consultório que eu vou dar um shot de limão, cúrcuma e glutamina de manhã, que eu vou desinflamar. Eu não vou desinflamar ninguém. Se a pessoa já tiver uma alimentação balanceada, ela já está tendo uma alimentação anti-inflamatória. A ciência nunca concordou com isso. Só que não tem uma fiscalização. Não tem fiscalização para isso. A pessoa prescreve o que ela quer. E, enfim, é importante trazer um profissional como você aqui para colocar os pingos nos is. É isso que, isso que eu quero ajudar vocês, eu e o Renan. O Renan também tem o mesmo pensamento que eu. Ou seja, é um todo. Agora, o difícil, Renan, é mudar a maneira da pessoa pensar. É porque isso envolve esforço, né, cara? Envolve você
mudar mesmo o estilo de vida, né? Que talvez seja a chave. E tem pessoas que precisam também, Renan, de um apoio psicológico. E nós não somos psicólogos. Com certeza. Tem muitas pessoas que ainda não entenderam a jogada. Tudo nelas está fora de contexto. Não adianta arrumar uma bebida, arrumar uma injeção. Tem que juntar tudo que precisa ser arrumado e criar um todo. Agora tem que querer, né? Tem que querer muito. Mas seguimos aí nessa batalha. Não vamos desistir. Nós vamos trabalhar para isso, nós vamos levar o que é correto para os nossos pacientes, para os seus alunos. Já tá aí há 20 anos, né? Na carreira. 20. E eu fui percebendo, viu, pessoal, que começou a decair o nível de informação. No meu tempo não tinha rede social. Há 20 anos, 2002. Acho que mal tinha Orkut. Eu nem me lembro dele. Depois que foi vindo. E aí, hoje em dia, o pessoal acaba idolatrando gurus que levam desinformação para as pessoas, pioram a relação que essas pessoas já têm com a comida, fazem elas ter medo de comer e acaba criando robôs que não vão durar muito. Porque uma hora a pessoa larga. Então eu fui vendo ao longo de 20 anos, hein, pessoal? 20 anos. Que infelizmente eu falo isso, porque eu tenho rede social, você também tem, nós estamos numa rede social agora. Sim. O seu YouTube. Sim. Mas infelizmente a demanda de informações erradas tomou conta. Tem consulta que eu gasto 20 minutos dela para desconstruir o errado que foi explicado para a pessoa. Eu tenho que chegar e falar, mas não é bem assim. Você vai poder comer o seu pão. Estou me referindo muito a quem quer emagrecer. Então, assim, nós temos que remar contra isso, porque quem que é o mais prejudicado nisso? O paciente, coitado. Que acaba ouvindo uma coisa errada, leva isso pra frente. E desconstruir é difícil, né? Porque você vai mexer com uma pessoa que já falou na cabeça dela há muito tempo, né? Bom, falando de emagrecimento, né? A gente tem diversos e cada vez aparecem mais protocolos que funcionam mais, né? E a gente tem cada vez mais pessoas com sobrepeso e obesidade. Como é que pode, né? E aí? Se só tem protocolo bom hoje. Faz o meu aqui que é o melhor. Faz o dieta low carb. Faz jejum intermitente que é melhor. Por que o número de obesos só aumenta? Estávamos conversando agora há pouco no almoço, Renan. Olha quanta academia está abrindo. Cidades que não são grandes, com várias academias e abertura de novas academias. Sim. Por que a população ainda está obesa? Mesmo com tanto protocolo. Porque a conta é simples. Qualquer intervenção nutricional que faça o indivíduo comer menos do que ele gasta, vai dar certo. Agora, eu vou procurar aplicar uma ideia dessa, respeitando a individualidade da pessoa, respeitando o que ela gosta de comer, sem a necessidade da exclusão de alimentos. Então, fala-se muito hoje, Renan, no jejum intermitente, que é um protocolo. É um protocolo que a pessoa fica uma janela de 12, 17 ou até 24 horas sem comer. Tudo bem, vamos pegar um obeso que gasta 3.000 calorias para viver e ele come 5.000 calorias por dia. Vamos imaginar que ele come 1.000 calorias por refeição, vamos imaginar. Aí ele vai seguir um protocolo de um profissional que vai dizer assim, você vai fazer jejum intermitente. Então você vai terminar a tua janta, 19 horas, e meio-dia do outro dia que você vai comer de novo, que é o teu almoço. Esse obeso comia 5.000 calorias. Saíram 2.000 calorias da vida dele por ele ter cortado o lanche da noite e o café da manhã. Depois de 3 meses ele volta e fala, poxa, deu certo. Olha como eu emagreci. Só que na cabeça dele, o que não pode ficar? Ele não emagreceu porque ele jejuou. O ato de jejuar não levou a esse emagrecimento. Por que ele acabou emagrecendo? Porque ele comeu menos. E a galera de revista boa, revista científica, fez vários estudos já, comparando indivíduos da mesma faixa etária, do mesmo sexo, com as mesmas atividades físicas.
Indivíduos que comeram 2.000 calorias e gastavam 3.000. Então, eles estão numa dieta restrita. Eles comiam 2.000 calorias fracionadas em 6 vezes. Esse outro grupo comeu 2.000 calorias fracionadas em 2 vezes. Ambos os grupos emagreceram igual. Sim. E isso é um método, né? O jejum. O método é uma maneira de você atingir um determinado objetivo. Isso. Né? Não é que ele é superior. Exatamente, exatamente. Assim como métodos de treino. Às vezes a gente vai comparar algumas coisas e fala, nossa, esse método é muito melhor. Na verdade, se eu utilizar outro método e tiver controlado as variáveis da mesma forma, como volume, intensidade, provavelmente eu vou ter o mesmo resultado. Por isso que eu penso, né? O problema, viu, pessoal, não é o jejum intermitente em si. O problema é a forma na qual ele é passado para os outros. Pô, estão dizendo por aí, Renan, que jejuar aumenta a longevidade. Isso. Mas isso é complicado de falar. Porque não é uma coisa que tem muita evidência científica. É difícil. Como que eu posso garantir que só por eu jejuar eu estou aumentando minha longevidade? Isso não é verdadeiro. Jejuar desintoxica o organismo. Não é verdadeiro. Agora, às vezes o indivíduo vem comendo tanto, vem tendo tantos problemas gástricos em decorrência disso, e obviamente se ele fizer um jejum, ele vai se sentir melhor. Porque aquela carga de comida agredindo mucosa e tudo, passou. Então, o meu medo que eu procuro passar para as minhas alunas, para os meus alunos da graduação, é assim: querem aplicar esse método? Aplica. Agora, dizer que ele é superior ao método tradicional de se alimentar, já não é verdade. Um outro tipo de dieta que circula muito por aí. Dieta low carb. É uma dieta, viu, pessoal, que o indivíduo come menos de 40% do total calórico dele dos carboidratos. Só que aí, tudo bem, vamos aplicar esse método? Vamos. Uma revista que eu leio, que é uma revista de nutrição clínica, a American Journal of Clinical Nutrition. Toda revista, Renan, tem os seus pontos falhos, tem artigos com viés, tem artigos que não foram bem conduzidos, é lógico. Mas a gente lê o artigo, a gente lê o desenho do artigo, como é que ele é feito, né? E tem um estudo muito legal lá. Em diabéticos tipo 2 com sobrepeso, o que foi mais eficaz? Uma dieta normal em carboidrato, que nem eu falei, ou uma dieta low carb? Então eles fizeram direitinho o estudo desenhado. Grupos de obesos diabéticos fizeram uma dieta low carb. Precisa ver que é legal. No estudo tem a descrição da dieta, como é que foi feita. Eram dietas que circulavam em torno de 1.600 calorias. Porque as duas dietas geravam déficit calórico. Uma dieta tinha carboidrato normal e gordura mais baixa. E a outra dieta, que é a low carb, tinha menos carboidrato, bem menos, e mais gordura e proteína. Olha que interessante. Foram, acho que 44 semanas, hein, Renan, de trabalho. Por aí. Olha isso que legal. No início desse comparativo, isso gerou até um gráfico. O grupo da low carb perdeu peso rápido. O grupo que comeu a dieta normal foi perdendo de forma gradativa. Só que aí chegou no nível que as duas dietas promoveram perdas de peso iguais. A partir da 24ª semana desse estudo, a perda de peso foi estável. E olha que interessante, o grupo da low carb ganhou um pouco de peso. E o grupo da dieta normal não. Por quê? O grupo da low carb referiu que era muito difícil seguir uma dieta dessa. Aí a conclusão do trabalho, muito bom o estudo que eu tenho no meu computador, eu uso em aula ele. Ambas as dietas promoveram perdas de peso satisfatórias durante a intervenção. Então, tudo bem que eu aplico, pessoal, várias dietas low carb para muitos casos. Porque eu identifico a necessidade de eu diminuir o carboidrato da pessoa, porque ela vinha comendo muito, até que ela aprenda a comer o carboidrato da forma certa. Porque carboidrato tem em tudo que é lugar que você come. A turma tem muito medo do carboidrato. Então muita gente para de comer ele.
Se eu quiser montar um plano com menos carboidrato, não tem problema eu montar. Agora, eu dizer que é superior a uma dieta comum, tá errado também. E assim, a gente tem que entender que é o seguinte: quanto mais caloria o cara ingerir, sendo que ele precisa emagrecer, é maléfico. Então, se a gente for ler os livros de nutrição lá das antigas, 1 grama de carboidrato gera 4 calorias. 1 grama de proteína, 4 calorias. 1 grama de gordura, 9 calorias. Então, um paciente meu veio perguntar para mim: Cláudio, eu comprei essa pasta de amendoim, eu queria saber se eu posso usar. Ele está numa dieta para perder gordura. Eu falei: olha, seria melhor você usar uma geleia, já que você quer algo docinho. Porque a geleia não tem gordura e tem menos caloria do que uma pasta de amendoim. Nossa, Cláudio, mas geleia é carboidrato. Para você ver como que isso fica na cabeça das pessoas. Carboidrato não é um vilão para ter que tirar ele da dieta. Então, jejum intermitente, low carb, são estratégias, são protocolos. Não existe um superior ao outro. Eu ainda estou na mesma tecla. Alimentação saudável e equilibrada. Parece fácil, mas muita gente não sabe começar. As pessoas não têm uma informação suficiente para isso. E tem uma coisa interessantíssima do trabalho do Cláudio, que na verdade deveria ser o trabalho de todo nutricionista, eu acredito, né? Como é que você prescreve uma dieta para alguém emagrecer e coloca para essa pessoa comer chocolate todo dia? Vamos lá então, porque olha só, isso não sou eu que faço só. Isso é o que a gente aprende, né? Que, como eu te disse, né? Uma aluna que encaminhei para você e tal, e ela chegou, mas Renan, tem muita comida aqui e eu vou ter que comer chocolate, eu posso comer todo dia, isso aqui não vai dar certo. Não vai, calma, confia. Então, sabe como é que é feito, Renan? A pessoa me procura, então ela fala: Cláudio, eu quero emagrecer. Primeiro eu vou avaliar o panorama atual da alimentação dela. De onde a gente vai partir, né? De onde nós vamos partir? É que nem você, chega um futuro aluno seu: Renan, eu quero uma planilha de treino para hipertrofia. Você não vai pedir o treino atual dele para poder avaliar? Eu preciso saber onde ele tá nesse momento. Para ver onde está pisando. Isso. Então eu sempre escuto o meu paciente contar tudo que ele come no dia todo. E na minha cabeça, vai tendo uma calculadora aqui dentro que eu consigo ter uma noção de quantas calorias ele está comendo, pelo que ele me relatou. E ao mesmo tempo eu já fiz uma avaliação de gordura nesse paciente, eu já sei quanto ele pesa, já sei a altura, já sei a porcentagem de gordura que ele tem. Aí eu escuto tudo que ele me conta. E vou perguntando: você gosta muito de chocolate? Que eu vi que você falou que você come 2 vezes depois do almoço e uma vez à noite, depois do jantar. Gosto. Você gosta muito de bolacha em tal horário? Ah, Cláudio, eu adoro. E outra, Cláudio, eu adoro comer pão de manhã. Todas essas informações eu guardo. E na hora de eu preparar o plano alimentar dessa pessoa, eu procuro colocar esses alimentos para ela comer. Primeiro, para ela emagrecer, ela não precisa parar de comer esses alimentos. Ela vai ter que ter o controle. Tem que ter um controle do quanto comer. Aí, então assim, como é que eu faço? Pessoa come lá, então, não pensem que isso é um absurdo, porque é muito comum. 5.000 calorias por dia. Cláudio, mas eu nem janto. Como que eu como tanto assim em caloria? A pessoa não janta, mas ela come bolachas. Uma paciente me contou que ela chega do trabalho, enquanto ela está fazendo janta, a partir das 18 horas até as 20 horas, que a janta vai ficar pronta, por exemplo, ela já beliscou um pacote de amendoim japonês. Ela já tomou suco. Ela já foi lá e pegou um tabletinho de chocolate do dia anterior. Ela comeu queijos. Ela foi colocando palitinho na azeitona e comendo. Ela nem jantou ainda. Ela já consumiu uma média ali de 1.500 calorias. Aí eu escutei tudo que a pessoa contou. Bateu lá 5.000 calorias e ela gasta 2.500 para viver. Isso que a gente aprende na faculdade. Você não vai pegar uma pessoa que come 5.000 calorias durante 10 anos, ela tá assim, e eu vou fazer uma dieta de 2.000 calorias para ela logo de cara. Ela não vai sustentar isso. Né? Não dá. Acho que a cada 300 pessoas que façam isso, 10 aguentem. Eu sinto dificuldade dessas pessoas se eu fizer isso. Então o que eu vou fazendo? Eu explico. Hoje, que você está me conhecendo, eu estou te conhecendo, eu não vou te dar a dieta perfeita ainda.
Eu falo, hoje nós vamos entrar numa etapa. Hoje eu vou arrumar a casa e vou tirar os erros. Ah, hoje você vai sair daqui comendo bem. Só que esse bem ainda é menos do que você comia. Por isso que ela sai do consultório e fala, nossa, mas ele me prescreveu pão. Ele colocou um lanche da tarde cheio de coisa para eu comer. Por que eu fiz isso, Renan? Porque a pessoa me relatou que à noite ela chega em casa varada de fome. Não adianta eu pedir para ela não comer. É fácil? Não, mas não coma. Eu escuto tanto isso. Pare de beliscar. Não é fácil fazer isso. É fácil falar, né? Não, pare, não fique beliscando as coisas. Não, poxa, pessoal. Quem gosta de ter esse hábito não vai parar da noite pro dia. Aí, por isso que a pessoa estranha. Nossa, mas eu vou comer tudo isso à tarde, vou emagrecer? Vai, porque antes você comia mais que isso ainda. Nossa, mas eu comia um titico de comida calórica, que equivalia a um prato enorme de refeição balanceada. Aí a primeira etapa é essa. Vai ter chocolate, vai ter doce. Eu tenho que montar uma forma dela gostar da dieta. Até porque a aderência, né? O longo prazo é o que vai fazer a diferença. Porque senão, Renan, o que eu ajudei essa pessoa? Ela me procurou em outubro. Ah, Cláudio, eu quero ficar... Eles falam muito assim, viu, Renan? Eu quero ficar com shape pro Natal. Eu quero viajar pra praia. Muita mulher fala, e pôr biquíni. Tudo bem, vamos fazer uma dieta mais agressiva, mas eu tenho que explicar pra pessoa o seguinte. Você só quer comer direito por 2 meses? Aí passou o Natal, passou o Ano Novo, você já voltou da tua viagem, como que vai ser o ano que vem? Aí eu falo, você vai aguentar fazer uma dieta dessa em pleno fim de ano? Aí a pessoa ouve, isso que é legal. Ah não, Cláudio, acho melhor não, né? Faz do teu jeito aí. Falei, pronto, é melhor. Então é melhor, viu, pessoal, reduzir gradativamente o que come. E a cada consulta que ela for em mim, eu vou tirando mais um pouco. Deixa eu acostumar ela com essa nova vida. Porque a minha visão com a nutrição eu tô querendo ajudar a pessoa a aprender a comer. E não a fazer algo imediatista. Tudo bem que vai dar certo. Ah, ela quer fazer algo imediatista. Ela vai perder gordura, tudo. Perder músculo junto. Tem gente que perde até densidade óssea. Porque come pouquíssimo, né? E depois? Em que eu vou ter ajudado essa pessoa se eu, vamos dizer, resolvi o problema dela por 2 meses? Eu sei que depois essa pessoa volta. Passa 1 ano, ela volta. Ô, Cláudio, piorei tudo. Por quê? Porque fez tudo no imediatismo. Por isso que muita gente às vezes até assusta. Eu falo, o pessoal me manda mensagem, Renan. Ô, Cláudio, você não digitou errado, não? Você quer que eu coma mesmo 100 gramas de arroz e 100 gramas de feijão no almoço? Sim. Enquanto ela tá comendo arroz com feijão, não tá sobrando espaço no estômago dela para ela comer coisa errada. O que seria coisa errada? Vamos dizer, o que é um alimento não saudável? É um alimento que tem um valor calórico alto e poucos nutrientes dentro dele. Então eu prefiro que a pessoa coma uma caloria boa, de um belo arroz com feijão, legumes, frutas, mesmo sendo muito, para ela ir acostumando a dose certa. O pessoal fala mesmo, né? Pô, eu vou comer... Não, Cláudio, você não errou, não. 100 gramas de feijão, Cláudio, eu quero emagrecer. Mas aí eu falo, só que antigamente você não comia pouco. Mas eu só beliscava. É isso o problema, você comia muito mais. Por isso que a gente tem que fazer assim. Isso. E queria que você falasse um pouquinho da nosso prato tradicional brasileiro aqui, arroz e feijão, cara. Poxa. Que combinação perfeita essa, né? Perfeita. Eu não obrigo ninguém a comer. Tem pacientes raros, né? Mas tem pacientes meus que falam que não gostam. Tudo bem. O triste é ver uma pessoa que gosta de arroz com feijão não comendo de medo de engordar. Então o nutricionista tem que quebrar esse paradigma. Então, por que é uma combinação interessante? Pessoal, arroz é um dos alimentos mais consumidos no mundo. Arroz é um alimento que não tem gordura. Ele é amido, é carboidrato. E ele é muito palatável para nós brasileiros. E ele é um alimento que não tem proteína.
Não é proteína o quente do arroz, é carboidrato. E como nas refeições a gente tem que ter proteína, porque a proteína a gente usa para construir tecidos. Proteína a gente usa para reparar cabelo, pele, unha. O carboidrato a gente usa para dar energia. Então eu junto o arroz, que é fonte de carboidrato, a um feijão, por exemplo, fonte de proteína. E fibras. Fibras. E sem contar que o feijão tem uma riqueza em vitaminas violenta. Complexo B. Aí minerais como ferro, magnésio e zinco. Zinco, pessoal, controla o sistema imune. Ao invés de eu sair tomando zinco em cápsula, é muito melhor quando eu como ele no alimento, porque aí a quantidade de zinco do feijão é proporcional à quantidade que tem de magnésio. Porque zinco e magnésio, Renan, quando a gente ingere, eles podem ser absorvidos pelo mesmo portão. Se eu exagero no zinco, o magnésio fica para trás. Se eu exagero no magnésio, o zinco pode ficar para trás. E o ferro ainda pode compartilhar esses portões para ser absorvidos. Só que aí, olha que legal, eu pego o feijão, nada em exagero. Tem uma quantidade correta de ferro, outra de magnésio e outra de zinco. Então eu gosto dessa combinação, primeiro porque a pessoa fica a maioria delas que eu atendo, ficam muito mais felizes comendo arroz e feijão do que não comer. E se eu não explicar para a pessoa que não é aquilo que está causando o mal dela, eu estou falhando. Eu tenho que ensinar a pessoa, ela está lá para eu ensiná-la. Então eu gosto, eu defendo esse prato. Pessoal que me procura pode me falar depois. Eu não tiro. Arroz e feijão para emagrecer, arroz e feijão para ganhar massa. O que muda é a quantidade que tem que ser ofertada. Olha que bela combinação. Muito bom, muito bom. Ainda sobre emagrecimento, que tipo de suplemento hoje é vantajoso ser utilizado? Pensando assim, a gente já conseguiu organizar uma boa alimentação, essa pessoa já está com um nível de atividade física razoável para bom, e aí que a gente poderia pensar em utilizar com ela? De suplementos assim, Renan, que você está perguntando, para otimizar esse emagrecimento? Otimizar o processo todo. Pronto, por exemplo. Então, olha só, olha a diferença, né, Renan? Otimizar o emagrecimento, por exemplo. Emagrecimento é perda de gordura. E você acabou de falar, não, otimizar o processo todo. Então, olha que interessante. Entendam o contexto que o Renan me perguntou, para a gente poder falar tudo, para que todos nós consigamos entender. O Renan quer melhorar o processo todo. O Renan disse que essa pessoa X já atingiu até um condicionamento físico razoável. Agora, olha que legal, Renan. Se essa pessoa melhorasse o nível de treinamento físico dela, isso já poderia contribuir para o corpo dela gastar mais calorias e levar ao emagrecimento. Então, se eu quero aproveitar e melhorar o treinamento físico dela, o que nós temos hoje de suplementos eficazes? Creatina, porque ela aumenta a força de explosão muscular. Então, se uma pessoa, você montou um treino e ela te fala que ela poderia evoluir mais, aumentando cargas, número de repetições e melhorando a recuperação, e já que isso tudo vai ajudar ela a emagrecer, poderíamos pensar na creatina para ela. Agora, nenhum suplemento age diretamente queimando gordura no nosso corpo. Esse é o grande ponto. Eu vou falar de outro, cafeína. A cafeína é um suplemento em cápsula, em pó. A cafeína ela é componente obrigatório de bebidas energéticas, como Monster, Red Bull. Nem sei se ainda tem Flying Horse. Lembra dele? Flying Horse. Meus amigos tomavam com uísque. Nossa. Flying Horse. Olha o que eu fui lembrar. Bebidas TNT. Tudo tem cafeína. Os cafés que o pessoal construiu hoje, Renan, que são vitaminas, minerais, agentes, às vezes até ineficazes, que viraram esses cafés que o pessoal compra em pó. Aí o pessoal acredita que ele tomar aquele café especial em pó, que ele dilui na água, vai fazer ele perder gordura.
Infelizmente, nenhum suplemento, né? Não estou falando de remédio. Nenhum suplemento consegue pegar nossa célula de gordura e matar ela. Agora, a cafeína, por que ela é boa? A cafeína melhora a contração muscular. Poxa, a cafeína disponibiliza mais cálcio dentro do músculo ali para ele poder se contrair. Cafeína tem um efeito até anestésico, diminuindo a percepção de fadiga. Então, se o seu aluno, Renan, você programou ele para correr 50 minutos numa velocidade X, a cafeína poderia fazer ele correr isso aí direitinho. Poderia ajudar ele nisso. Aí você vira para ele e fala, só que semana que vem eu quero que você aumente esse tempo, por exemplo. A cafeína vai ajudá-lo na melhora da performance. Mas não é que obrigatoriamente isso vai emagrecer o cara, Não. Porque se ele não cumprir a tua sessão correta de treino, se ele não fizer o que você prescreveu, se ele não tiver uma alimentação saudável, coitada da cafeína, como que ela vai emagrecer o cara? Então eu diria que suplementos eficazes são suplementos que melhorariam qualidade física de treino, não é? Exato. Então tudo que eu puder usar para melhorar rendimento no treino eu uso. Agora, não existe pílula, cápsula que entre na gordura do corpo. Mas agora você frustrou um monte de gente aí. Infelizmente, eu tenho que falar a verdade. Se o indivíduo quer um recurso, Renan, farmacológico para emagrecimento, aí tudo bem, tem eficácia. Hoje em dia existe na literatura comprovações da injeçãozinha, que é a semaglutida, a liraglutida, que são as injeções. Mas aí também a gente já tem um contexto diferente. Farmacológico. Né? Isso, já é um outro exemplo, Renan. Médicos prescrevendo uma combinação de naltrexona com bupropiona. Tudo leva a crer que essa combinação mostrou eficácia na diminuição do apetite. Mas nenhum remédio vai chegar na gordura estocada e matar ela, pessoal. Não tem como. A gordura, gente, ela é uma cera. Pensa. É uma cera que está grudada na pele. Ela tem um estoque ali na pele. Primeira coisa. Como que eu arranco essa cera, essa gordura do lugar da pele que ela está colada? Como que eu solto ela de lá? Duas coisas. Fazendo ela comer menos, porque aí o corpo se vê na obrigação de arrancar essa gordura que está colada para essa gordura fornecer energia para ela. E segundo, treinamento. Treinamentos que mexam com hormônios, que mobilizem gorduras que estão localizadas. Mas nada vai chegar na gordura e dar um tiro nela e matar ela. Nem esses fármacos, Renan. Eu sou do tempo, lá para trás, que a turma me contava, que tomava anfetamina. Hoje em dia sabemos que as anfetaminas para fins de emagrecimento, pelo menos teoricamente, foram proibidas. Hoje as anfetaminas são usadas para transtorno de déficit de atenção e tudo mais. Mas eu sou desse tempo. Aí teve uma evolução da anfetamina, que foi a sibutramina. Fármaco que até hoje é prescrito. Então, qual é o modo de ação desses remédios? É inibir apetite. Chegar e tirar a gordura que está colada, pessoal, esqueçam, não existe. O dia que for criado um fármaco, um suplemento que seja capaz de arrancar a gordura da pele e oxidar ela para ela virar energia, ô louco, aí nós estamos feitos. Quem que não vai querer? Mas não tem, como é que você cria isso? Não dá. Olha quanta estratégia que a farmacologia utiliza. Maneiras e maneiras de inibir apetite. Então a semaglutida inibe o apetite porque deixa o estômago cheio por mais tempo. Olha isso. A naltrexona com bupropiona inibem o apetite porque tiram, vamos dizer, o prazer da pessoa em comer.
Agora, por que que muitos fracassam com todos esses fármacos? Porque é um todo. Cadê o resto do todo para dar certo? Ela só tomou o remédio. Agora, a literatura diz que são eficazes. Muitos pacientes meus fracassam usando eles. Por quê, Renan? Faltou o conjunto. Cadê que a pessoa quis fazer exercício? Não quer. Fala que não tem tempo. Cadê que a pessoa quer... Cadê que a pessoa consegue negar um bolo, sendo que não era o momento dela comer? Ela não nega, porque é difícil a parte emocional. Então, usar remédio só vai dar certo se todo o conjunto estiver arrumado. Agora, suplemento para isso, não caiam nessa. Não caiam nessa. É perder dinheiro. Agora, creatina para melhorar treino, cafeína para otimizar e diminuir fadiga. Olha cada recurso legal. Agora, o que eu acho errado é o profissional vender que o suplemento emagrece. É duro, Renan, porque a pessoa compra. Compra, né? É tudo que ela quer ouvir. Compra, e aí ela vai se frustrar. Aí ela vai dar... Ela deu 10 passos para frente, comprou o produto, tá tomando, tá feliz. Viu que não deu certo, ela volta 20 passos para trás. Aí essa pessoa vai te procurar de novo. Renan, quero voltar a fazer aula. Você percebeu que ela perdeu 1 ano de tudo que você já ensinou para ela. Você tem que começar do zero. E eu, a mesma coisa. Quanta gente que encerra, depois de 2 anos volta. A hora que eu vejo o nome da pessoa na agenda, que eu lembro, eu falo, pô, que legal, essa pessoa voltou. A maioria recuperou todo o peso perdido, porque não conseguiu dar sequência. Cadê a continuidade, né? E por mais que eu fale, não é todo mundo que tem essa consciência. Então a gente lida com pessoas de vários tipos. Enquanto as pessoas não tiverem a consciência que o que vai fazer o emagrecimento é a mudança geral do estilo de vida por 1, 2, 3, 4, 5 anos ou para sempre, não vai dar certo. Isso é muito importante, né? A gente conseguir entender isso, mudaria o jogo. Mudaria o jogo, né? Agora, o profissional tem que querer fazer isso. Porque muitos profissionais que se... Como é que eu vou falar? Que se apoiam em prescrição de suplementos e remédios, deveriam conversar essa parte com a pessoa também. Olha, isso aqui só vai dar certo se você mudar a tua maneira de pensar. E se nós não nos sentirmos aptos a isso, eu encaminho vários que eu atendo para psicólogo. Por que a pessoa come tanto? Se ela sabe que está errado. Eu, como nutricionista, não chego nesse âmbito da pessoa. Como é que eu me aprofundo nisso? Por que ela come tanto? Eu não tenho ferramentas para ir bem nas profundezas dessa pessoa e perceber onde está o erro. Uma menina que eu atendo, eu encaminhei para um psicólogo. O psicólogo conseguiu descobrir que o desejo louco de doce dela era por uma recordação da infância que ela teve. Quem que vai ter que mudar essa maneira dela pensar? O psicólogo, não eu. Por isso que eu falo, todo profissional tem que ser respeitado nesse processo. O médico, o educador físico, o psicólogo, o nutricionista. Se ela quer treinar, Renan, e ela tem problemas graves musculares, tem que ter um fisioterapeuta junto. Tudo é um contexto, né? Legal. E vamos entrar num assunto um pouco preocupante, ainda dentro do emagrecimento, mas é a obesidade infantil. Cara. Infantil, Renan. Eu atendo gente com 10 anos, 9 anos, com exames laboratoriais todos alterados e uma obesidade mórbida. Aí, o que a literatura explica? Que existe um ambiente obesogênico. O que significa isso? Ambiente obesogênico. A casa que a criança mora tem muitas guloseimas à disposição. Muito alimento calórico, palatável. Quantas crianças que eu atendo que comem por dia 2 pacotinhos de baconzitos? Eu acho palatável. Quando eu era criança, eu achava gostoso comer. Até hoje,
se desse, se tivesse como encaixar, se me desse vontade, eu comeria fandangos, essas coisas, né? Que você vai pegando, pondo na boca, só que você não para mais. Aí essa mesma criança que chega pra mim obesa, Coca-Cola não falta na geladeira dela. Ela não bebe água, ela bebe Coca. Aí vem a questão, como melhorar isso? Porque o problema a gente já tem. Então aí, vamos lá. Dá pra eu falar pra mãe ou pai dessa criança tirar tudo que tá na despensa agora de uma vez só e trocar por coisas saudáveis? Não vai dar difícil, certo. Né? Eu tenho que conversar com os pais. É falar, olha, então agora todos nós vamos ter que ajudar teu filho. Então, vamos entender uma coisa é assim, ó. Não tenha dó dele por negar um salgadinho. Você não tá ferindo ele. A criança pode até nem entender. Pode achar que você tá fazendo de maldade. Mas não é que você vai proibir ela de comer. Mas vocês vão ter, como pais, que estipular regras. Olha, então você quer comer isso aqui que o Cláudio não quer que você coma? Vamos combinar como que você vai comer. Primeiro vamos jantar então direito. E de sobremesa eu colocaria um doce para ela comer. Mas não ela comer o doce primeiro. Porque ela não janta. Essa criançada que você perguntou da obesidade infantil. O hábito deles de vida é esse. Passam a tarde beliscando na cozinha, abre o armário, manda bala no que tem. Como que ela vai jantar? Aí ela não janta. Aí como ela não jantou, ela tá com fome. Aí ela vai dormir. Para dormir, o que ela acaba fazendo? Ela não vai jantar. Aí ela se entope de alimentos açucarados. Olha só que complicação. A criança passa a tarde jogando videogame, ou vendo uma televisão, ou até mesmo no celular, beliscando. Ah, pipoquinha, salgadinho, bolo. Aí ela não janta. Como ela não jantou, o que ela vai comer para dormir? Bolo, bolacha, leite com Toddy. Que eu não sou contra essas coisas. Leite com Toddy eu prescrevo em alguns casos. Agora, isso se tornou a base da alimentação dessa criança. Como que não ia dar obesidade? Só se essa criança fosse triatleta. Para gastar tudo que ela comeu. É. A gente tem que pensar o seguinte, viu, pessoal? A gordura ela tem que sair do corpo. Ela tem que ser, primeiro, desintegrada do tecido que ela colou. Aí liberam ácidos graxos, que são destinados para os lugares do corpo onde se precisa de energia. Então eu sempre falo, Renan, para essa criança, para os pais dela, precisa entrar numa academia. Aí uns ainda me perguntam, Renan, coisas que eu ouvia quando era adolescente. Ô Cláudio, mas se meu filho com 10 anos fizer musculação, com 14 anos, ele não para de crescer? Ainda tem disso, né? Poxa. Como, né, Renan? Se quando você treina, você estimula o crescimento ósseo. É muito pelo contrário, né? Pelo contrário. Então eu peço, tem que fazer atividade física. Vamos fazer? Mas não precisa ser academia. Natação, esporte, judô. coisa. E depois eu mexo na alimentação. Só que os casos de obesidade infantil, enormes. É uma preocupação, porque se eu não mudar o ambiente que ela vive... E às vezes a gente tem que ter muito cuidado também ao falar essas coisas. Senão os pais ainda vão se sentir eles os culpados. E eles não fizeram por mal. Aí numa dessa eu acho legal, porque aí eu já ouvi assim, a mãe da criança traz ela no retorno, ela emagreceu, e a mãe fala, Cláudio, até eu emagreci. Eu nem passei por você, mas eu segui a ideia que você deu pro meu filho. Então vocês estão vendo como tem um ambiente todo? Se ela emagreceu fazendo a dieta que eu dei pro filho, é porque ela comia muito. Se ela comia muito, ela dava também pra criança. Mas é duro, gente, porque tem que conscientizar. E conscientizar não é em um mês, nem uma semana. Leva tempo, né? E tem que ter paciência. Em relação ao ambiente, né, que você disse, eu vejo muito, até a gente conversou anteriormente sobre isso, tem muita gente que tenta ou se dispõe a fazer algo, mas aí o companheiro em casa, ou o pai ou a mãe,
acaba não ajudando a modificar esse ambiente. Difícil, Renan. Isso é muito difícil, né? Porque como é que a pessoa vai fazer, né? Se ela chega em casa, pegando exemplo aí de uma mulher, o marido tá com todo o jantar preparado, totalmente calórico, e a mulher tá naquele intuito, poxa, eu quero emagrecer, eu quero dar certo nisso. Fica muito difícil. Por isso que eu acho legal quando a pessoa traz o companheiro ou a companheira para eu, pelo menos para acompanhar a dieta, para acompanhar a consulta. Não precisa obrigatoriamente passar comigo. Mas eu acho muito legal quando tem uma paciente minha que o marido dela começou a passar comigo agora. Mas ela vem em mim desde o começo do ano e ela trazia o marido. Olha que legal, Renan, porque era o marido que cozinha. Então ela falou assim, eu tô trazendo o meu marido para ele poder me ajudar. E o marido legal pra caramba falou, Cláudio, como sou eu que faço a comida, me explica aí o que é pra eu fazer, porque aí eu vou ajudar ela. Agora, quando um pensa de um jeito e o outro pensa de outro, eu acho mais difícil, Renan. Fica difícil, né? A pessoa chega em casa, ela quer ir pra academia. O marido não quer fazer outro programa. O que você faz numa situação dessa? O aluno não vai treinar. Duro. Então vocês estão vendo como tudo entra num contexto geral. Não é porque a pessoa não tem vontade e ela não emagrece. Poxa, também eu não acho certo julgar dessa forma. Mas o contexto não ajuda e os problemas emocionais dela também não. Sobre o que você disse anteriormente, já falou da base ali, né? Daquela pirâmide importantíssima aí para nutrição, né? Para nossa saúde. Eu vejo que é muito negligenciado o consumo de água. Muito. Pelas pessoas. Muito, porque a água, Renan, ela não é palatável. Não é. Se a pessoa bebe água, logo ela desliga o mecanismo da sede. Isso eu me lembro direitinho de ter aprendido na pós-graduação que eu fiz em São Paulo, que eu tive aula com professores fantásticos lá, sabe? E numa das aulas foi de hidratação. Aí o professor falava em aula, vocês sabem por que existem essas bebidas eletrolíticas, como Gatorade e companhia? Para manter o mecanismo da sede ligado. Primeiro, pessoal, eu falo turma que eu tô acostumado a falar em aula, né? Mas não é turma, não é pessoal. Pessoal, quando a gente tem sede, a gente já tá um pouco desidratado. E quando eu tomo água, rapidinho eu já desligo esse mecanismo. Por isso que o pessoal negligencia. Porque água não é uma coisa que a pessoa fala, nossa, que prazer que eu tenho. Um ou outro, vai. Minoria, né? Ou quando tá tremendo de sede. Claro que é uma delícia tomar água, melhor que tem. Mas as pessoas, para terem sede, logo que toma água, resolve. Então a pessoa tem que começar a se programar para ela ter a garrafinha dela e ela beber água. Mas não é, Renan, para emagrecer. Então eu vou ficar bebendo água para me ajudar no emagrecimento. O pessoal inventou que água morna ajuda no emagrecimento. Com limão. Não, mas aí não tem. Não tem nem lógica, não tem lógica isso aí. Então, assim, devemos beber água para nossa saúde. Porque muitas mulheres que eu atendo com constipação intestinal, o intestino não funciona, elas não bebem nem 200 ml de água no dia. Nossa. E muita gente acha que tem alimentação saudável, Renan. Não é bem assim. E a água está no meio disso. Existe até um cálculo que a água a gente deve tomar, em média, 35 a 45 ml por quilo de peso. É água pra caramba. Faça as contas aí, ó. Pega a calculadora aí, multiplica o seu peso. Por 40 ml. O resultado dessa conta é em ml. É o quanto que deveria tomar de água. É muita coisa. Bastante. Então, assim, eu escrevo no meu próprio programa alimentar. Ingerir X litros de água por dia. Isso é importante, mas não para emagrecer. Não. E sim para o controle da saúde. Porque a pessoa ela fica muito retida. Porque ela passou o fim de semana comendo muito sal, muito açúcar. Reteve líquido nela, né? Ela bebendo água corretamente,
vai entrando água nova, vai saindo água velha. É uma limpeza, né? Então, é fenomenal. Só que eu concordo com muita gente que eu atendo que fala que não tem vontade de tomar água. Então, é criar o hábito. Criar o hábito, né? Vamos falar de detox. 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 Vamos lá. É uma palavra bonita, né? Bem bonito. É uma palavra que, assim, quem que não quer desintoxicar o corpo? Primeira coisa, né? Desintoxicar o corpo do quê? Muita gente fala, ô Cláudio, eu preciso fazer uma limpeza. Eu quero um detox. Eu falo, detox do quê? O que você acha que é tóxico que você ingeriu? Cláudio, pô, eu ingeri muita mortadela. Eu ingeri muito álcool. Eu ingeri muito açúcar. Eu preciso me desintoxicar. Aí a pessoa cai nessa que ela pode fazer um suco detox. Mas olha só. Que poder que um suco tem de fazer uma limpeza no organismo. Senão a gente usaria esse suco detox para limpar filtro. Aquele filtro Electrolux lá, Consul. Ele tem um refil. Se o suco tiver um poder de limpeza desse, a gente usa isso para tudo. Não tem como dar certo. Agora, eu não vou dizer para uma pessoa que gosta de tomar um suco desses, que é uma forma dela ingerir água. Poxa, elas me contam, né? Que elas pegam uma rodela de abacaxi. Aí, abacaxi é fibra, Renan. Abacaxi é uma fruta saudável pra caramba. Elas espremem limão nesse suco. Que eu sou adepto, eu gosto de indicar o suco de limão, porque limão é uma fruta pouquíssimo calórica, junto a uma água com gás, para quem gosta, é super refrescante, faria com que ela deixasse de tomar o refrigerante Coca-Cola normal. Aí, o que mais? Tem um pouquinho de vitamina C no limão. Não é muito, mas já tá bom. Aí a pessoa gosta de colocar gengibre, porque ela fala que é refrescante. Poxa, tudo isso é bom. Agora, não tem nada de detox. Porque detox não é o suco que faz. Detoxificação, isso tem no livro de nutrição, que eu indico para os meus alunos, que eu uso. Detoxificação é um processo no qual o fígado, nosso fígado, metaboliza toxinas, remédios, álcool. O fígado metaboliza essas moléculas, gerando subprodutos que seguirão para a excreção no rim, para sair no xixi. Isso é um trabalho do fígado. Não existe suco poderoso a esse ponto. Detox, o que é legal fazer de detox? Então a pessoa ela come sal pra caramba, se entope de salgadinho, de bolacha. O que é o melhor detox? Ela reduzir o consumo disso aí. E não tomar um líquido com esse propósito. É que às vezes as pessoas começam a tomar esse suco, mas elas param de consumir todas essas coisas e falam assim, nossa, esse suco tá me fazendo muito bem. Mas elas esquecem de contabilizar que elas começaram a tomar mais água, que elas pararam de comer mais porcaria. E pior que é assim, Renan. Aí uma conta pra uma amiga. Só que ela não contou pra amiga isso aí que você falou. Que ela parou de consumir algumas coisas, que ela tá tomando mais água, e é por isso que ela melhorou. Aí a amiga acredita, pô, suco detox, meu. Deixa eu começar a fazer. Tudo bem ela fazer. Que mal que tem, né? Não, é ótimo. Poxa, por que eu vou falar pra pessoa parar? Pô, ela fala, Cláudio, eu adoro acordar de manhã, tomar uma água de coco batida com abacaxi, gengibre. Puxa, eu gosto de colocar uma folha de couve. Deixa fazer. Agora, eu dizer que tem evidência científica que esse suco faz uma purificação nos órgãos, é mentira. Como que eu vou fazer isso? Né? Imagina eu dando isso em aula. Como é que você vai explicar isso para os alunos? Vou explicar para os meus alunos. Aí minha coordenadora vai falar assim, ô Cláudio, mas pera um pouquinho. O que você está ensinando?
Não pode, não é assim que funciona. Se a gente for estudar fisiologia, não é assim que funciona. A mesma coisa é o pessoal que fala da água alcalina, Renan. Agora eu só tomo água alcalina. Me ofereceram isso num curso que eu fui dar. Uma das patrocinadoras era um filtro lá de água alcalina. É uma água meio salgada. Não sei se você já tomou. Uhum. Só que uma água meio salgada mantém o mecanismo da sede ligado. Aí a pessoa começa a dizer que ela se sente melhor. Mas ela se sente melhor não porque ela tomou água alcalina, e sim porque ela tomou água. Por isso que bebidas hidroeletrolíticas ajudam nisso. Porque a pessoa termina de tomar uma bebida que tenha sal, né? Um Gatorade. Ela continua com sede. E isso é bom. Aí a pessoa fala que a água alcalina, ela deixa o pH alcalino, e isso melhora todo o sangue dela. Olha, se um leigo fala isso, a gente ouve e vai ensinar o certo. Tudo bem, ele não é obrigado a saber. Sim, com certeza. Agora, eu fico pensando, um médico que fez 6 anos de medicina, prescrever a água alcalina, dizendo essa questão de pH sanguíneo, o médico não assistiu a aula, então, de sistema tampão? O nosso corpo não vai permitir que o pH do sangue fique alcalino e nem ácido. Nem ácido. Porque isso é fisiologia. Pessoal, é sério. Um formado na área da saúde, um médico, nutricionista, falar um negócio desse, ele tá ignorando a fisiologia. Eu sou do tempo do Guyton. Para quem lembra desse livro, o cara não estudou, então. Sistema tampão. Isso é mentira. Não tem a água alcalina vai chegar no corpo e o sistema tampão não vai deixar ela assim. Vai ficar tudo normal pro pH que precisa ser. Maravilha. Bom, pessoal, a gente abriu uma caixinha de perguntas, né, lá no Instagram, quando a gente anunciou que o Cláudio participaria. Então eu peguei algumas perguntas aqui e eu vou já fazer para ele, que pelo jeito a gente essa conversa vai... E tem perguntas muito boas aqui, cara. Então, olha que legal. Tem algumas perguntas, inclusive, que são um pouco repetitivas. Bom, de jejum aqui a gente já falou. Uhum. 3 perguntas. Acabamos falando, né? Do jejum sem ler a pergunta. Então que fique bem claro, viu? Para quem perguntou. É um método válido? É. Mas ele é melhor do que o método tradicional de comer várias vezes? Não. Todo mundo precisa obrigatoriamente comer de 3 em 3 horas para emagrecer? Não, também. Depende do que a pessoa prefere. O que vale é comer menos. É isso aí. Déficit calórico ali, né? Controlado. Ó, tem aqui o Edu Durazo. Esse aí. Abraço pro Cláudio, professor, amigo e mestre. Esse aí, Eduardo Durazo. Esse eu tô tranquilo, Renan, porque esse foi meu aluno. E tudo leva a crer, que eu acredito nele, que ele vai seguir o caminho certo da nutrição. Maravilha. Isso aí não vai para caminhos errados, não. Eu peguei a pergunta dele, né, na sequência aqui, que ele quer que você fale sobre o leite. Que é uma polêmica que a gente falava muito em aula. Leite faz mal ou faz bem? Então, vamos deixar isso bem claro. Leite é uma bebida rica em proteína, em sódio, em potássio, em cálcio, em gordura, se for leite integral. O leite, ele tem uma composição super privilegiada. Porque a proteína do leite, uma parte dessa proteína do leite é usada para fazer o whey protein. Agora, vamos lá. O leite, apesar de ser leite de vaca, ele é apropriado para consumo humano? Sim. Agora, o problema é que muitas pessoas desenvolvem reações alérgicas à proteína do leite. Se ela cair na mão de um bom médico alergologista ou gastro, que saiba identificar se essa pessoa é alérgica ao leite ou não, se ela for alérgica ao leite, tem que ser feita a exclusão do alimento. Tira.
O leite é composto por carboidrato, proteína e gordura. O carboidrato do leite é a lactose. A lactose, realmente, pessoal, realmente, a digestão dela pode fermentar. E a pessoa se sente mal, porque muita gente tem muita dificuldade em ter uma alta atividade de uma enzima que quebra a lactose, para ela ser digerida, que é a lactase. Mas isso tem que ser feito teste. Tem teste para isso, que é um deles, um dos mais usados, é a curva glicêmica de lactose. Se o indivíduo for intolerante à lactose, aparece no teste. Eu leio testes que meus pacientes fazem. Qual é a conduta que tem que ser feita? Retirar. Não, eu sou intolerante à lactose, esquece leite tradicional. Esquece. Tem que ir para o zero lactose. Ou procurar outra bebida. Então aí são casos e casos. Então, quer ver um outro exemplo? Pessoas que têm síndrome do intestino irritável. A lactose é uma molécula que pode piorar o quadro. Então, casos e casos a gente tem que avaliar. Agora, eu escuto, né? Já escutei muito paciente falar que o médico dele disse, o nutrólogo que ele foi, falou que ele é o único ser vivo que bebe leite. Depois de adulto. Depois de adulto. Engraçado, mas eu tinha uma boxer que ela adorava beber leite quando eu servia pra ela. Eu sei de gatos que se você puser uma tigela de leite, toma tudo. Então já começa errado. É que o animal, ele não tem acesso a leite. Animal também não tem acesso a bolacha, mas se você der, talvez ele queira. Agora, dizer que o leite não é apropriado para consumo humano, sério, gente, fujam de quem prega essa teoria. Isso virou uma seita satânica. A pessoa culpa todos os problemas de saúde que ela tem do leite. Eu já participei de aula, já dei aula para médicos que tinham esse conhecimento, essa ideia. Não, o leite não é bom para você, mas isso não é uma verdade. Nenhuma evidência da literatura comprova. Então, um exemplo, o leite é inflamatório. Pô, Renan, fizeram um trabalho publicado em obesos, que já são inflamados, hein? O consumo de leite, eles não eram intolerantes, né? Ninguém também vai dar leite para quem é intolerante à lactose para passar mal. Eram obesos sem esse problema. E foram avaliados marcadores sanguíneos de inflamação. Não houve aumento de nenhum desses marcadores pelo consumo do leite. O leite é inflamatório para quem não tolera ele. Então quer dizer que o Cláudio obriga os pacientes dele a tomar leite? Não, também. Se ele não quer tomar, eu vou buscar formas dele pegar os nutrientes do leite que ele não tomou com outro alimento. Então eu não acho que a gente tem que ser obrigado a tomar. Eu, por exemplo, eu nem compro leite líquido lá para casa porque vai estragar, eu não vou ficar tomando direto. Então eu não fico obrigando ninguém a tomar. Agora, tirar leite de todo mundo na primeira consulta sem nenhum critério é um erro. Muitas senhoras que eu atendo estão com osteoporose, Renan. Tudo bem que é uma doença de uma certa idade que fatalmente muitas idosas iriam ter. Só que aí eu vejo o histórico dela, que ela me relata a alimentação. Ah, eu fui num médico, ele mandou eu parar de tomar leite, faz 20 anos que eu não tomo leite. Aí eu vejo osteoporose. Será que não tem uma relação? Eu posso dizer que a única causa da osteoporose dela é não tomar leite? Não vou dizer isso. Claro. Mas a pessoa deixou de ingerir um alimento rico em cálcio. Que eu vejo um problema muito sério nisso é que, assim, mais uma vez, uma informação que não leva em consideração o contexto. Às vezes você tem uma pessoa que já tem uma baixíssima ingestão de proteínas, né? E a gente sabe que as pessoas vão ficando mais velhas, é mais difícil ainda manter essa ingestão mais alta, difícil ainda, né? E aí uma das poucas fontes de proteína que ela tem durante o dia dela, diariamente, é o leite. O leite, o queijo, e aí o ela ouve um profissional desse falando, ela para de tomar. E para essa senhora, Renan, que tá hoje com 72 anos,
Eu perguntei para ela, mas a senhora tinha mesmo um problema em tomar leite? Não. Eu tirei porque há 20 anos atrás eu fui num médico que usava medicina chinesa e ele falou que o leite é tóxico. Eu nunca mais tomei. Ele mandou eu tirar queijo, iogurte. Sério, Renan, tirou tudo. E agora ela vai lá e toma um copão de leite, sente meio... Parou, né? Parou, ela não consegue mais processar aquilo da mesma maneira. Olha o trabalho que dá, porque eu vou ter que desconstruir uma ideia que puseram na cabeça dela faz 20 anos. Isso que eu acho errado. Ou seja, fizeram um desserviço com ela, né? Porque ela poderia tomar leite, ela nunca passou mal. Ela adorava. Eu devolvi, viu, pessoal? Eu devolvi todo o leite para ela. Falei, não, então já que a senhora tá me procurando, comigo você vai voltar a tomar. Mas você não vai voltar a tomar meio litro já de cara. Vamos reintroduzir devagar. É que nem um outro paciente meu, Renan, que ele toma leite com Toddy umas 5 vezes ao dia. E ele quer emagrecer. Só nesses leite com Toddy que ele toma 5 vezes ao dia, ali, pelo que eu calculei, tem 10 colheres de sopa de açúcar. 10 colheres de açúcar. 10. Porque ele toma leite preto de Toddy. Nescau, seja lá o que for. Aí, olha um viés errado, né? O que eu fiz com ele? Ao invés de ele tomar 5, 6 vezes por dia copos de leite com Toddy, eu reduzi para 2. Olha o erro. Se ele sair por aí dizendo que ele emagreceu porque o leite engordava ele, tá errado. Então eu diminuí drasticamente, né? O consumo de açúcar dele. Claro que ele vai emagrecer. Mas é por culpa do leite? Não. É por culpa do açúcar? Sozinho, não. É culpa de todo o erro que ele cometeu. Ele trabalha de home office. Quando dá, ele faz uma caminhada. Vamos considerar que ele não faz. E uma alta ingestão. Mas foi o leite? Foi o Toddy? Foi tudo errado. Aí ele me contou também que ele comia 6 frutas pela manhã. 3 ele batia numa vitaminona violenta. E as outras 3 ele comia. Olha o outro erro. É claro que eu vou ter que diminuir isso aí. Eu já peguei a vitamina dele, que antes tinha 3 frutas e água e mel ainda. Mudei essa vitamina dele. Hoje a vitamina dele vai ter uma fruta, leite e aveia. Aí ele comia mais 3 frutas pela manhã. Não, ele vai comer uma. A segunda ele come à tarde e a terceira ele come à noite. Aí ele vai dizer que ele emagreceu e vai emagrecer mesmo. Porque a fruta engordava ele? Não. Vocês entendem onde que está o erro? Não é a fruta que era a engordativa dele. Era o quanto ele comia dela. Em relação ao quanto ele gasta. Exato. Então o leite, Eduardo e os demais, e as demais pessoas que ficam com essa dúvida, a Associação Brasileira de Nutrologia publicou um material que eu postei no meu Instagram. Recentemente, né, filho? Recentemente. Leiam esse material. Tá no meu Instagram, que é o @NutriClaudio_Chinaglia. Tá lá no feed, em azul. O que eu fiz? Eu copiei direitinho o consenso, os dizeres, printei e fiz um post com 4 imagens. Pegue o material, gente. Associação Brasileira de Alimentação e Nutrição, Associação Brasileira de Nutrologia. Entra lá no site deles e pega. Porque aí vocês vão ouvir não uma opinião de um nutricionista, quem sou eu? Mas de médicos que se reuniram para montar isso. Então, esse material, turma, sim, foi fantástico. Muito bom. Resolve as dúvidas de vocês. Vamos lá. Liane mandou aqui, ó. Esse é interessante. Ela tem síndrome do intestino irritável. Síndrome do intestino irritável. SII. Exatamente. E intolerância à lactose, que muitas vezes estão juntas também, né? Desconfio que os food maps, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é bem interessante, e fibras soltam muito o intestino. Pronto. Qual a sua sugestão de forma geral para esse quadro?
pessoal, síndrome do intestino irritável parece ter causa desconhecida. Os livros de patologia que eu li não conseguem apontar uma única causa. Pode ser medicamentoso? Pode. Pode ser relacionado a estresse emocional? Pode. Pode ser uma agressão do próprio organismo, do próprio sistema imune, contra a população bacteriana do intestino da pessoa? Pode. Aí o que a literatura orienta? Para a síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, que essa é uma doença muito mais de caráter autoimune, genética, que a doença de Crohn, o que acontece? O sistema imune dela não tolera as bactérias que vivem no intestino dela. Vivem em guerra. Aí esse sistema imune agride o intestino dela. E ela tem momentos de dor, momentos de remissão da doença, momentos que ela fica bem, momentos que inflama. Então, nesses casos, síndrome do intestino irritável, muita atenção. A literatura científica coloca uma ideia de dieta low FODMAP. O que é FODMAP? FODMAP. Vou explicar para vocês. O F vem de uma palavra que chama fruto-oligosacarídeo, que é um pedaço de alimentos que tem carboidrato. O O, ele é de FODMAP. O O, ele é também de moléculas que a gente não consegue digerir. O D é de disacarídeo. No caso, lactose, pode ser um problema mesmo para essas pessoas. O M é monossacarídeo, que pode ser glicose, frutose. O A é de end. E o P, de FODMAP, é de poliol. O que é poliol? Eu criei um adoçante que chama sorbitol, xilitol. Esses adoçantes são moléculas que a gente não vai digerir e que podem fermentar. Tanto que o F de FODMAP vem de fermentable. Então, para resumir, FODMAP é um conjunto de partes de alimentos que fermentam. Então ali, pessoal, tem uma tabela que a Sociedade Americana de Gastroenterologia disponibilizou. Então, realmente, quando a gente atende quem tem síndrome do intestino irritável, primeira etapa, essa etapa pode levar 6 a 8 semanas, hein? Eu excluo esses alimentos. Quais são eles? Feijões, lactose, brócolis, pimentão, alho, cebola. Fica difícil. Cebola não é que não pode pôr nem no tempero, mas comer a cebola pode dar problema. Cogumelos têm FODMAPs. Algumas frutas têm FODMAPs. Então, primeiro eu tento tirar o que dá. Então, realmente, para a pessoa que perguntou, hoje em dia, pela ciência, é uma dieta eficaz. Então, você exclui primeiro, durante 6 semanas, esses alimentos que nós identificaríamos durante a consulta que fermentam. Isso é para meio que dar um reset no intestino da pessoa, para dar uma aliviada. Para que haja uma reconstrução desse intestino, para ela parar de ter problema. Depois de 6 a 8 semanas, alguns desses alimentos poderão ser reintroduzidos na dieta. E aí a gente vai avaliar por mais 4 a 6 semanas como que essa pessoa tolerou tal alimento que eu devolvi. Até que eu consiga fechar a conta e ter criado para ela quanto que ela pode comer desses FODMAPs. Quanto que ela não pode. Ela mesma vai percebendo os sintomas. Isso que é FODMAP. Então, né, FODMAPs. O F é de fermentáveis. O O de oligosacarídeos, que são partes de carboidratos. Tem muito nas ervilhas, nos feijões, na beterraba. Mas vocês estão vendo? Não tem nada a ver de caloria isso aqui, de engordar, de nada. É uma dieta específica.
O M fica de frutose. FODMAP, isso. O A de álcoois e o P de polióis. Então, são grupos que devem ser que a gente deve ter uma atenção maior. Nesses casos, normalmente precisa de um acompanhamento mesmo profissional, né? Precisa. É muito difícil fazer isso sozinho. O nutricionista ele tem que identificar o gatilho, né? Porque o feijão, é incrível isso. Pode fazer mal para um paciente meu com síndrome do intestino irritável e fazer menos mal para o outro. Então isso tem que ser avaliado, né? Sintomas. E é ruim fazer isso a olho, porque em muitos dos casos a pessoa começa a ter deficiências nutricionais. Procurem ajuda de um profissional nutricionista, porque aí a pessoa vai ser melhor direcionada, né? Legal. Olha só, interessante essa daqui. Uma pessoa de 60 anos tomou corticoide e está com sobrepeso. Corticoide. Como desintoxicar o organismo? Então, você vê, Renan, é aquela questão que a gente conversou muito hoje. Desintoxicar, essa pessoa não precisa se preocupar. Quando ela tiver uma alimentação saudável, que nós conversamos muito hoje, o corpo dela vai se desintoxicar sozinho. Então, para quem perguntou, fique tranquilo ou tranquila. A desintoxicação vai ocorrer com a mudança de hábito alimentar seu. E o corticoide ter alguma relação? É assim, o corticoide é um fármaco anti-inflamatório, muito usado para doença autoimune, muito usado para dor, para sinusite. Ele dá um restart mesmo no corpo, né? A pessoa dá um up. O corticoide, ele acaba causando alguns problemas. Retenção de sódio e, com isso, retenção de líquido, corticoides. Perda de cálcio pela urina e má absorção de zinco, por exemplo. Os corticoides também prejudicam o metabolismo hepático da vitamina D, que isso também não é uma boa. Então, na questão de peso, é muito comum a pessoa inchar, porque o corticoide retém sal, retém líquido. Agora, vamos lá. O corticoide em longo prazo, em doses altas, pode contribuir para um leve acúmulo de gordura visceral. Olha como é que é. Pode contribuir. Mas nenhum remédio por si só tem o poder de produzir gordura no organismo. Olha, eu vasculhei tudo que era livro de farmacologia, não tem essa explicação. O remédio não produz gordura. O corticoide retém líquido. Então, uma pessoa que fez uso de corticoide durante 15 anos, vamos imaginar, para artrite reumatoide, não necessariamente ela está fadada a ser obesa. Porque eu tenho exemplos vivos para dar para vocês. A pessoa tomou corticoide 15 anos. Olha que interessante esse caso, né? Ela nunca dosou vitamina D. Na época que ela tomou corticoide, década de 80, não tinha exame para isso. Ela nunca também pensou na questão de perda óssea. Aí, durante o corticoide, ela me contou que ela ganhou mesmo 10 quilos. Mas olha só, parou de tomar o corticoide porque ela conseguiu remissão e ela conseguiu silenciar a artrite reumatoide, que não tem cura. Ela apenas silenciou a doença. Ela parou o corticoide. Beleza. Hoje ela é magra. Então, na época, ela comia muito errado, Renan. Ela comia pacotes e pacotes de bacon. Ela pegava margarina, isso ela me contou. Ela põe açúcar, mexia no potinho e comia, ela adorava. Claybon, margarina Claybon, Doriana, ela põe açúcar, mexia assim, punha na boca, adorava. Então, olha o estilo de vida que ela tinha. Hoje em dia essa pessoa é magra, sério, pessoa magra. O corticoide não deixa um resquício nela assim. Então, cuidado, gente. Nenhum remédio tem o poder de fabricar gordura no corpo da pessoa. Alguns remédios aumentam o apetite.
Não é o caso do corticoide, eu nunca li sobre isso. Aí a pessoa, por ter aumento de apetite, passa a comer mais. Tem um fármaco muito usado para esquizofrenia, chama clozapina. Lá no livro está escrito, clozapina aumenta o desejo por carboidratos. Mas não é que o remédio engordou a pessoa que comeu. Tem um antidepressivo que chama mirtazapina. É um antidepressivo novo esse aí. Um dos colaterais dele, aumento de apetite. Então olha como as coisas são. Se um obeso com depressão tomar um remédio desse, ele vai ganhar peso. Porque ele vai ter aumento de apetite. Agora, se uma idosa, por exemplo, magrinha que está com depressão, magrinha, ela precisa ganhar peso. O remédio pode ter até ajudado ela. Então, assim, ajudou porque ela comeu. Remédio nenhum promove a fabricação de gordura corporal. Não dá. Ótimo. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem mais um aqui, ó. Da Raquel. Opa. Consumo de proteína diário para hipertrofia muscular. Isso, vamos lá. O consumo, ele não precisa ser alto. Para hipertrofia, a gente coloca assim, 1,4 pelo menos 1,4 gramas por quilo de peso ao dia, chegando a 2 ou 2,2 gramas de proteína por quilo de peso ao dia. Pronto. Então, um exemplo, uma pessoa de 90 quilos consumindo 2 gramas de proteína por quilo de peso ao dia. Ela consumirá 180 gramas de proteína. Agora, a Raquel que perguntou da questão de hipertrofia. Não pense, Raquel, que a hipertrofia se deve ao fato de proteína. Porque se essa pessoa ela come bastante proteína e ela não come carboidrato suficiente, o corpo dela gasta caloria para metabolizar essa proteína que ela comeu. E pode ser que ela não ganhe nada. Mesmo atingindo essa média recomendada. Mesmo que volta de novo no início do nosso bate-papo. Tudo é um conjunto. Então, se o indivíduo só come proteína, ele quer ganhar massa, e ele não come carboidrato suficiente, bioquimicamente, Renan, eu consigo pegar um aminoácido e transformar ele numa molécula cheia de carbono que o corpo usa para produzir glicose. Não vai dar certo essa hipertrofia. Eu aumento só a proteína. Aí a proteína, por faltar carboidrato, a proteína fica desviada para virar glicose. Mas aí as pessoas têm medo do carboidrato porque ele vira gordura, né? Esse é o problema. E existe uma conta igual da proteína? Existe. Pro carboidrato? Existe uma conta. Se é uma hipertrofia severa que você precisa aplicar, o indivíduo é magro, o indivíduo tem menos de 10% de gordura no corpo, e ele quer uma hipertrofia severa mesmo, seria 4 de carbo para 1 de proteína. 4 para 1. Então a refeição dele teria, vou pegar um exemplo, né? 200 gramas. Claro que é muito, né? Eu tô pegando um exemplo só. De carboidrato para 50 gramas de proteína. 4 para 1, né? A proporção ficou certa, 4 para 1. Mas isso tem que ser balanceado ao longo do dia, né? Mas não vamos aplicar essa proporção para qualquer um. Sim, sim. Eu estou me referindo a pessoas que precisam de uma hipertrofia severa. Pessoas que têm menos de 10% de gordura no corpo e peso baixo. Tem que ter um jogo de carboidrato com proteína. Carboidrato com proteína. Senão, cadê o carboidrato? E o que é importante aqui, né? Nesse exemplo que você deu aí, 180 gramas de proteína ao longo do dia. Não é 180 gramas de carne. Não é. A carne tem proteína, né? E aí, o que é o melhor método que a literatura prega? Você pega 180 gramas de proteína que a pessoa tem que comer, fraciona em doses iguais, num intervalo de 3 a 4 horas ao longo do dia. Então eu pego 180, vamos imaginar que a pessoa vai fazer 6 refeições, Renan? Fica 30, não fica? 30 gramas cada um. Então ela comeria 30 gramas de proteína de manhã, 30 gramas no meio da manhã, 30 gramas no almoço, 30 gramas no lanche da tarde e 30 gramas à noite. Mas eu não vou fazer isso para todo mundo. Quem que vai... Não é todo mundo que aguenta comer tanta proteína assim. Porque um filé de frango de 150 gramas, vai.
tem uns 35, 40 gramas de proteína. Então, não é todo alimento que tem proteína, né? E aí, se eu aumentar demais o meu consumo de proteína, eu posso também aumentar por tabela o consumo de gordura. Então, até isso tem que olhar. Porque na carne, por exemplo, você atinge ali a proteína que você precisa, mas principalmente se for uma carne vermelha, você vai estar consumindo por tabela uma quantidade de gordura. O ovo Vai, é um alimento maravilhoso, mas... O ovo tem 6,5 gramas de proteína e 6,5 gramas de gordura. Aí eu fico pensando, gente fica indicando assim, sem conhecer o paciente, coma 6 ovos por dia. Não é contra o ovo, mas assim, olha quanta gordura está sendo comida. Você provavelmente já consumiu tudo de proteína, de gordura que você deveria consumir no dia. Já foi nessa refeição. Hein? É difícil isso. Se a gente fizer um cálculo de 2 gramas de gordura, por quilo de peso ao dia, para o indivíduo. Para o indivíduo tanto emagrecer quanto para ganhar massa. 2 gramas de gordura por quilo de peso. O indivíduo pesa 80 quilos. Ele comeria 160 de gordura, gramas. Cada ovo tem 6,5 gramas. Aí ele vai comer 6. Dose alta que ele bateu ali, né? Aí depois ele ainda vai comer gordura de outros alimentos, né? Não, pessoal, tudo é um jogo. Jogo de números, estratégias diferentes para cada caso. Mas a proteína foi respondida, esse é o valor que a literatura pede, né? É, isso aí, legal. E diferença de homens para mulheres, idosos? Os idosos a literatura prescreve mais, Renan, mas aí... É difícil fazer eles Não consumir dá. isso, né? Mas para idosos, aí a questão da suplementação Pronto. do whey protein seria... Ó, para vocês terem uma ideia, se um idoso não consegue jantar carne, porque realmente, né, o idoso produz menos enzimas, o idoso tem mais dificuldade para digerir. O whey protein, nossa, é uma mão na roda. Em proteína. Agora, vamos falar que todo mundo pode, então, deixar de comer uma carne, no caso, para tomar whey. Na proteína, tudo bem. Agora, carne, né? Tem B12, tem ferro, tem zinco, tem magnésio, tem folato, tem B1, B2. O whey não tem. É um outro cuidado que a gente tem que ter, né? Aí, pensa, uma pessoa que tá com anemia ferropriva. Ah, eu não vou comer a carne então à noite, que tem ferro, eu vou ficar tomando shake de whey. Na proteína, tudo bem, mas vai faltar ferro na dieta dela. Olha como as coisas são, Renan. Tem que ter... Tudo é uma estratégia. O alimento não tem só proteína. O whey tem só proteína porque ele é um suplemento. Agora, carne não tem só proteína, tem gordura, tem ferro, tem vitamina A. Tem até vitamina D. Legal, acho que tem mais uma aqui. Opa! Só, vamos lá. A saideira. O que a gente quer passar para vocês, turma, é assim, né? Nutrição é algo complexo. Não se resolve as coisas da noite pro dia. E não se culpa e nem se promove um alimento sozinho. Sozinho, né? Terrorismo nutricional Não. aí é difícil. Um exemplo, né? O abacate tem food map, né? O abacate é um alimento tão querido por alguns profissionais. Querido, a melhor fruta. É para todo mundo assim? Não. Tem food map. E como é que fica? A pessoa pode passar mal. Então não é o melhor alimento do mundo. Como é que eu comparo essas coisas, né? Matheus, olha que legal isso aqui. 26 anos, tá 120 quilos. Consumia até 3 meses atrás 2 litros de Coca-Cola por dia. Agora eu consumo 1 litro por dia, ou seja, diminuir. Mas seria melhor trocar por Coca Zero ou consumir menos a Coca normal? Então, você vê, se for ver em conta matemática, é melhor trocar pela zero. Mas não tenha dúvida. Porque o adoçante que tem nesses refrigerantes zero só vai fazer mal se o cara tomar uma quantidade de refrigerante impossível de se tomar. Então, a primeira coisa, hein? Esqueça essa ideia que adoçante faz mal desse jeito. O adoçante pode maltratar a tua flora intestinal se você exagerar.
Agora, se o rapaz aqui, o Matheus, tá pensando em caloria, é claro que é melhor trocar pela zero. Não tem caloria na Coca Zero, nada. Mas pra vocês verem, né? Acabei de pensar nessa analogia. Falar de um alimento, comparar um ovo com abacate, comparar laranja com banana, é a mesma coisa você querer comparar um jogador que é lateral esquerdo. Pô, mas ele é melhor que o outro que é atacante? Não, ele é melhor como lateral esquerdo, o outro é atacante. Coloca o atacante pra ser lateral, não vai dar. São coisas diferentes. Não, né? aí não é mesmo? Tem funções diferentes. Pô, né? eu vou falar que ovo é o melhor alimento do mundo. O ovo tem a função dele. Ovo não tem carboidrato. E aí? Então não é melhor. Ou é melhor por não ter carboidrato? Errado também. O arroz só tem carboidrato. Ele não tem como ele ser o melhor. E a proteína? Abacate não tem vitamina C, por exemplo. A laranja tem. Mas não dá pra dizer que um é melhor que o outro. Porque cada um joga numa posição do time. O goleiro tem o papel dele. O mesmo eu coloco, por exemplo, pra carne vermelha, tem o papel dela. Como é que eu comparo o goleiro com o atacante? Um não vai fazer a função do outro. Um é goleiro e o outro é atacante, né? Legal, muito bom. Muito bom. É assim que a gente tem que falar, pessoal, porque a nutrição é isso, né? Bom, a gente vai indo para uma reta final agora. Deveríamos ficar mais umas 2 horas aqui, né? Porque o assunto é Legal. abrangente, né? Rende bastante. Mas eu já queria agradecer ao Cláudio por ter aceitado o convite, por ter participado. E já está feito o convite para outras participações. Será um prazer. O convite do Renan, na mesma hora eu aceitei, Renan. Você nem precisou terminar a frase. Verdade. Falei, verdade. tô dentro. Vamos embora, que quanto mais a gente puder disseminar o conhecimento científico, é a nossa missão aqui, Renan. A gente não se formou nisso à toa. Isso. E você faz isso muito bem. Então, obrigado por contribuir aí com o projeto. Obrigado pelo convite. Espero que tenha mais. E acompanhe, pessoal. Ó, Saúde e Performance TV. Estamos aí. Eu queria que você, para encerrar, deixasse um recado final aí pra galera. Uma mensagem mesmo, assim. O que você quer deixar? Isso é bom a gente falar. Cuidado com armadilhas de pessoas que querem empurrar 1001 fórmulas manipuladas, alegando que isso emagrece. Se vocês conseguirem guardar essa frase, ó, nenhum alimento isolado engorda nem emagrece. Guardem outra frase. Se eu quero emagrecer, se eu quero ganhar massa, eu tenho que cuidar de um conjunto que envolve sono, que envolve treinamento físico, higiene emocional, né? Nem sei se tem esse termo, saúde emocional e exercício físico. Não adianta arrumar um. Se eu quero que um time vá para frente, todas as posições têm que estar bem servidas. Adianta eu arrumar o ataque e a defesa leva gol toda hora? Então eu preciso arrumar todo o conjunto. E a nossa vida é assim. Para terminar, um último caso que me veio na cabeça, né? Um menino que eu atendi, ele não conseguia ganhar massa por nada. Onde era o problema dele? Ele dormia 4 horas e meia de sono por noite só. Aí isso eu me lembro que faz tempo isso. Ele é, né, dentista. E ele fazia curso, dava aula, uma loucura a vida dele. Quando que ele começou a ganhar massa? Quando ele comeu mais? Não. Quando ele dormiu mais. Ou seja, olha quantas peças formam o nosso time da saúde. Vamos olhar para todas. Todas as posições da nossa saúde tem que estar arrumada. Perfeito. E assim a gente finaliza. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Renan. Obrigadão. Obrigado, Valeu. Alex aí, produção. Obrigado, Alex. Valeu. Se você quiser apoiar esse projeto, entre em contato aqui, Saúde e Performance TV. E espero que a gente consiga trazer mais convidados aí tão especiais quanto o Cláudio. Traremos e vamos conversar. Maravilha. Muito obrigado e fiquem com Deus. Tchau, tchau.